Olá, sou Cristiane Santos Barreto Bastos, professora mestra em matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Vitória da Conquista. Sou vista dos ombros para cima, mulher parda, cabelos cacheados e preto, os cabelos estão soltos, tenho olhos castanhos, visto uma blusa azul clara, com detalhes de renda na gola e nos ombros. Ao fundo tem uma parede na cor bege. Sou membro do Grupo de Pesquisas para o Desenvolvimento das Altas Capacidades, GRUPAC do IFBA, do qual a professora doutora em Educação Especial Joselene Domingues Santos Pereira é líder. Esse trabalho, intitulado Práticas de Atendimento ao Estudante com Talento Matemático, o que dizem os estudos brasileiros, foi desenvolvido por mim, juntamente com a professora Joselene, também do IFBA Campus Vitória da Conquista. Os estudos sobre o talento têm crescido nas últimas décadas, principalmente na área educacional, mas muito ainda são os entraves, tanto em termos de identificação, conhecimento e atendimento a esse público da educação especial. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa em andamento sobre práticas inclusivas para estudantes com talento matemático. Elencamos as investigações realizadas no Brasil sobre esse tema na base Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD, utilizando os descritores Altas Habilidades, Superdotação, Talento e Matemática, fazendo um recorte dos últimos 15 anos, compreendidos entre 2008 e 2022, visando a elaboração do estado da arte em relação à pesquisa dos estudantes com talento matemático no cenário brasileiro. Foram encontradas 42 produções científicas, sendo 33 dissertações e 9 teses. Após uma segunda etapa de seleção, restaram 6 trabalhos científicos, dos quais realizamos uma revisão integrativa da literatura. O trabalho se fundamenta na teoria dos 3 anéis de Renzulli, que define talento como a interação entre a capacidade geral acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade. Listamos algumas características específicas de estudantes com talento matemático, elencadas pela autora Grimes, como, por exemplo, capacidade de organizar e manipular dados, formular problemas, originalidade na interpretação, entre outros. A autora ressalta que todas essas características podem ser observadas no aluno durante a resolução das atividades matemáticas em sala de aula. Os autores Machado e Stoltz defendem que, para atender às necessidades educacionais do estudante com talento matemático, deve-se propor o enriquecimento curricular, oferecendo temas variados do currículo regular e temas de interesse, possibilitando estratégias de aprofundamento do conteúdo proposto pelo professor na sala de aula regular. Nas produções analisadas, observou-se que muitas práticas de atendimento ao aluno com talento matemático recorrem à resolução de problemas e à investigação matemática como metodologias de ensino, para proporcionar a esses educandos um ambiente desafiador que explore a criatividade, imaginação, demais habilidades e potencialidades para a matemática. As pesquisas apontaram ainda que as práticas desenvolvidas visavam ao desenvolvimento da autonomia, pensamento abstrato e raciocínio lógico-dedutivo, e ao estímulo à motivação e envolvimento dos alunos com talento matemático. Os resultados parciais desse trabalho indicam que ainda são poucas as produções com essa temática. A maioria é recente e se concentra nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Observa-se que as práticas inclusivas ainda não alcançam o quantitativo real de estudantes com talento matemático, seja pela falta de identificação, seja pela falta de formação de professores, que são alguns fatores apontados pelas autoras Pereira e Rankine.
Agradecemos a atenção e ficamos à disposição para responder alguma pergunta. Olá, meu nome é Tatiane Lemos Alves, sou doutoranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Sou vista da cintura para cima, sou mulher preta, com os cabelos trançados na altura do peito e uso óculos. Estou com a blusa branca, com os brincos dourados e com uma leve maquiagem. Atrás de mim aparecem duas estantes de livros. O trabalho que está sendo apresentado aqui trata da minha pesquisa de doutorado, que está sendo desenvolvida na Faculdade de Educação da UFBA. E tem como títulos Práticas de Letramento Formacional de Estudantes com Deficiência, estudo de caso na Educação Superior do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Tenho como orientadora a professora doutora Terezinha Guimarães Miranda. Este trabalho surge dentro do contexto de constante evolução tecnológica, do grande volume de informações disponíveis na sociedade e da necessidade de desenvolver habilidades que permitam que os indivíduos se preparem para lidar com as informações disponíveis nos mais variados formatos e fontes. A referida pesquisa doutoral visa investigar como são desenvolvidas as práticas de letramento informacional de estudantes com deficiência no âmbito da educação superior. Desta forma, esta pesquisa de tese visa compreender as práticas de letramento informacional utilizadas pelos estudantes na educação superior para a busca do conhecimento. Para tanto, se propôs os seguintes objetivos específicos. 1. Identificar as estratégias de acesso à informação para as atividades acadêmicas. 2. Descrever o processo de busca e uso da informação para a construção do conhecimento. 3. Propor serviços e produtos de letramento informacional para a biblioteca que auxilie os estudantes com deficiência para a sua inclusão, permanência e continuidade de seus estudos, levando em consideração das suas especificidades. Identificar os recursos de acessibilidade utilizados para permitir o acesso à informação no ambiente educacional. A pesquisa está sendo pautada na abordagem qualitativa, na pesquisa descritiva e no estudo de caso, utilizando como instrumentos de construção de dados a entrevista e análise documental. Esta investigação tem como cenário o Instituto Federal do Sertão Pernambucano e para a determinação dos sujeitos da pesquisa utilizaram-se os seguintes critérios: estar matriculado e cursando de formativa, ser aluno do ensino superior, ser um aluno com deficiência e, por fim, ser um aluno do campus Petrolina dessa instituição. Para a análise dos resultados, será utilizada a análise de conteúdo através das categorias de Bardan. Esta pesquisa tem como base dois conceitos que são fio-condutores da pesquisa: o letramento informacional e a educação inclusiva. Existe uma forte relação entre o letramento informacional com as demais áreas do conhecimento, a exemplo da educação, visto que ele capacita os estudantes a se tornarem aprendizes independentes e autônomos, permitindo que eles adquiram conhecimento além dos limites da sala de aula. Ao ensinar as habilidades de busca, avaliação e uso da informação, os alunos se tornam capazes de se encontrar recursos relevantes, analisá-los criticamente e aplicar o conhecimento adquirido em diferentes contextos. Já a educação inclusiva, entendemos que quando se trata de um sistema educacional inclusivo, o Brasil vem reafirmando seu compromisso com as questões relativas à inclusão, instalando um processo de diversas mudanças que culminou em ações significativas na legislação e diretrizes educacionais. Como resultados parciais, a referida pesquisa de doutorado encontra-se em andamento. No entanto, já é possível vislumbrar alguns resultados parciais, como o conhecimento das práticas de letramento informacional de estudantes com deficiência encontrado na pesquisa biográfica. Foi analisado 15 trabalhos, onde pôde-se perceber uma lacuna na literatura sobre a temática. No entanto, houve uma aproximação e aplicação dos resultados encontrados com os estudantes com deficiência. O outro resultado parcial encontrado foi a aproximação com locos de pesquisa, seguido pelo mapeamento dos sujeitos e suas especificidades. Foram encontrados 16 estudantes, sendo
8 com deficiência física, 5 com deficiência visual, 2 com deficiência auditiva e 1 com deficiência intelectual. Além disso, foi elaborado um instrumento de coleta de dados para o roteiro de entrevista com 3 blocos: a caracterização dos sujeitos, o conhecimento sobre a biblioteca e o letramento informacional e inclusão. Além disso, foi feita a pesquisa de campo, onde houve contato com os sujeitos da pesquisa e as primeiras entrevistas. Além dos resultados parciais, vislumbra-se como desfecho primário a tese de doutoramento e suas publicações. Trazemos como considerações finais que, apesar da pesquisa estar em andamento, nota-se que existem muitas contribuições que o estudo irá proporcionar tanto para a educação inclusiva quanto para a ciência da informação. Na educação inclusiva, as contribuições centram-se na acessibilidade e autonomia informacional dos estudantes e na ciência da informação pautam-nos nos estudos e produção do conhecimento, visando as práticas de letramento informacional para uma maior diversidade de estudantes. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou professora da Unesp de Marília, sou branca, tenho cabelos pretos, lisos, olhos pretos, utilizo óculos e estou usando uma camisa preta. O título do trabalho a ser apresentado: Práticas Inclusivas em Análise do Comportamento Aplicada para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como a análise do comportamento aplicada ela pode contribuir com algumas estratégias na sala de aula para crianças com transtorno do espectro autista. Então, Skinner, em 1953, ele vai observar que o comportamento ele pode ser analisado e modificado, o que ele denomina como condicionamento operante. Então, quando ele começa a analisar o comportamento, ele percebe que é importante a gente identificar o antecedente e a consequência. O antecedente é o que vem antes do comportamento acontecer e a consequência é o que vem após o comportamento. Então, quando a gente está analisando o comportamento de uma criança dentro da sala de aula, principalmente com o TEA, nós vamos observar o que veio antes desse comportamento, por exemplo, o comportamento de se jogar no chão, o comportamento de gritar, ou o próprio comportamento de se engajar na atividade. O que veio antes? Antes foi a fala do professor, foi o sinal que tocou, foi alguma criança que gritou, foi algo no ambiente, a chegada de um outro profissional no ambiente que levou a esse comportamento. Esse seria o antecedente. E a consequência, o que veio depois? Após ele se jogar no chão, foi oferecido a ele uma recompensa como um carrinho para brincar, que é algo que ele gosta muito, foi oferecido a ele um passeio no pátio, ou foi oferecido a ele algo compensatório. Skinner vai falar que é importante a gente analisar o comportamento desse sujeito para que a gente consiga diminuir os comportamentos inadequados e fazer com que ele se engaje em comportamentos adequados. Então, para esse trabalho, foram sugeridas 2 análises de estratégias que são utilizadas, são práticas baseadas em evidências, que são utilizadas com pessoas com transtorno do espectro autista. Nós temos aqui 2 intervenções que foram sugeridas, as intervenções baseadas em antecedentes e ensino de tentativa discretas pela ANAC, em 2015. A ANAC, a National Autism Center, em 2015, traz algumas práticas baseadas em evidências para o trabalho com pessoas com transtorno do espectro autista. Então, eu vou trazer 2 intervenções utilizadas na área que podem facilitar o trabalho do professor na sala de aula de forma bastante sintetizada. A primeira, intervenções baseadas em antecedentes, que na verdade a gente tem a proposta aqui de realizar modificações no ambiente ou no contexto com o propósito de mudar ou melhorar, e proporcionar, na verdade, comportamentos adequados, Então, o primeiro passo seria identificar qual é o comportamento inadequado. O comportamento inadequado é que a criança não faz as atividades, ela começa a fazer bastante ecolalia, ou ela, como eu já citei como exemplo, grita, se joga no chão, dentre outros comportamentos inadequados. Então, o primeiro passo seria a identificação desse comportamento e o segundo passo, então, é quando o professor ele vai selecionar qual é a intervenção mais adequada. Por exemplo, ele vai utilizar o item de preferência do aluno. Esse item de preferência poderia ser, por exemplo,
Quando o aluno ele reluta em sentar para realizar a atividade de colagem, o professor coloca na borda dessa atividade de colagem o carrinho Transformers, que é algo que ele gosta muito, um item de grande preferência, então vai fazer com que ele se engaje na atividade, provavelmente, né, fará com que ele se engaje na atividade. Ele vai observar que tem algo que para ele é importante, que ele gosta, e aí provavelmente ele poderá se engajar nessa atividade e melhorar o seu comportamento inadequado, né? Ou a modificação ela pode vir no ambiente da sala de aula ou em outros ambientes da escola, né? Por exemplo, é interessante o professor marcar alguns espaços na sala de aula. Essa área aqui é a área de leitura, de jogos e atividades livres. Essa área pode ser a área para atividade acadêmica mesmo, de colagem, atividade mais lúdica, ou essa área é responsável pela área de leitura, para que no momento de espera, quando há transição de uma atividade para outra, para que o aluno não fique ocioso e se engaje em comportamento inadequado, ele pode então buscar esses outros espaços para até não dificultar, não atrapalhar o andamento das outras crianças, a aprendizagem das outras crianças, e ele poder ficar engajado em alguma atividade para diminuir o comportamento inadequado. Então, nós temos aqui o ensino por tentativas discretas, que é uma outra proposta. É uma metodologia de ensino que pode ser utilizada com crianças com transtorno do espectro autista. Basicamente, ela consiste em dividir uma tarefa em pequenos passos separados, que a gente vai chamar de passos discretos, em que o professor ensina um de cada vez, com várias tentativas, juntamente com o uso do reforço positivo. Então, o aluno faz uma parte da tarefa e aonde ele consegue, o professor dá um reforço positivo. Então, para finalizar, estar matriculado no ensino comum, no ensino regular, não é suficiente, necessita-se de um trabalho em equipe para que a gente consiga garantir o sucesso escolar, minimizar, né, as limitações de todas as pessoas com deficiência. Olá, eu sou a professora Vera, sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Antes de iniciar a apresentação do meu estudo, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, meia idade, tenho cabelos claros, olhos azuis, pele clara, estou usando óculos. Agora eu estou sentada em frente ao meu celular, né, no meu escritório, e ao fundo eu tenho uma parede bege claro. O estudo que eu vou apresentar intitula-se Práticas Inclusivas para os Alunos com Dificuldades de Aprendizagem. Este estudo objetiva identificar e compreender quais são as dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Então, a partir dessa identificação, busca-se estratégias para sanar, né, ou amenizar essas dificuldades. Os dados, principalmente do IPARDES, das avaliações externas, têm demonstrado que nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, o índice de aprendizagem dos alunos está muito abaixo do desejado. O Plano Nacional, em parceria com os estados, municípios, buscam atender às metas, né, e ultrapassar essas metas. E assim também, como nós temos a meta 7, que visa fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, de modo que possa promover o fluxo escolar e aprendizagem do aluno, pensando, né, na melhoria da qualidade da educação em articulação com gestores, universidades públicas e também parceria com a família. Contudo, né, nós temos um quadro na educação básica que demonstra um nível de exclusão, né, dos alunos que apresentam uma distorção na idade série. Portanto, esse estudo reside uma importância fundamental de modo que possa compreender quais são os motivos que levam a essa distorção idade série e da mesma forma também propor estratégias para sanar essas dificuldades. O objetivo do trabalho tentou responder a seguinte questão: como promover estratégias de ensino para os alunos do 6º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino que apresentam dificuldades de aprendizagem recorrentes na área da linguagem e da matemática.
Então, como procedimento metodológico, nós utilizamos as seguintes estratégias. Uma revisão bibliográfica que consiste no mapeamento da produção científica a partir das seguintes categorias: aprendizagem, processos de aprendizagem, leitura, escrita e cálculo. A partir disso, nós fizemos um levantamento documental, nos documentos da Matriz Referencial da Língua Portuguesa, na Prova Paraná, no Caderno de Apoio ao Professor da Língua Portuguesa e nos instrumentos de avaliação impressos, que são as provas comentadas. E também analisamos os resultados da Prova Paraná referente às edições 2019, 20 e 21. E, por fim, a partir desses dados coletados, nós procedemos à análise do conteúdo, de acordo com Bardan, que consiste nas 3 etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e da própria interpretação desses dados. A partir dos dados levantados, nós podemos inferir o seguinte, que é necessário fortalecer o ensino público, pois é onde que estão os filhos da classe trabalhadora. E aí nós vamos ter vários educadores, principalmente o Demerval Saviani, que vem garantir e afirmar que a escola existe para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado, ou seja, a ciência, bem como o próprio acesso aos rendimentos desse saber. Contudo, uma das grandes barreiras para a efetivação desse processo é a própria escola também, que às vezes possui práticas e uma organização fragmentada, que não pensa o conhecimento como algo mais amplo, mas sim uma espécie em compartimento fechado. Para que a alfabetização se efetive, é necessário oportunizar contextos significativos para essas crianças, para esses alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, procurando superar essas visões estruturalistas e tradicionais da aquisição da linguagem, na qual a língua é vista apenas como um instrumento de comunicação ou de expressão do pensamento. A linguagem, ela deve ser, portanto, concebida como uma ação essencialmente dialética, ou seja, ela é produzida no meio social e o professor é um mediador desse processo do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Eu finalizo a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Muito obrigada. Olá, sou professora Celiane Dias, mestranda da Universidade Federal do Sul e Sudeste Paraense. Sou vista dos ombros para cima, uma mulher branca com cabelo liso, médio, na cor castanho escuro e solto. Tenho olhos castanhos. Estou na sala do meu apartamento com uma parede de espelhos atrás de mim, usando uma blusa de mangas curtas na cor rosa, brincos e colar de pérola, uso batom rosa escuro. Na parte inferior da tela, um card com a logo da jornada, com fundo colorido, trazendo a imagem de mãos abertas em círculo, nas cores verde, rosa, azul e amarelo, com texto com letras na cor roxa escrito: Primeira Jornada Internacional de Pesquisa em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, relato de pesquisa, práticas pedagógicas inclusivas de professores do atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência intelectual. Este resumo expandido foi estruturado com a parceria do meu orientador, professor Dr. Marcelo Gaudêncio Pureza, a partir do projeto de pesquisa referente ao mestrado profissional em Educação Inclusiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste Paraense, cujo projeto trouxe as inquietações de investigação e discussão acerca das perspectivas conceituais sobre as práticas pedagógicas de apoio à inclusão escolar realizadas pelos professores do Atendimento Educacional Especializado, AEE, em suas rotinas de atenção, atuação docente e o seu conhecimento sobre o perfil pedagógico dos estudantes com deficiência intelectual atendidos por eles no espaço da Sala de Recursos Multifuncionais, CRM, em uma escola estadual de ensino médio na cidade de Belém do Pará. O problema de investigação dessa pesquisa originou-se de 2 questões: que práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores no contexto do AEE possibilitariam o desenvolvimento de habilidades para aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual, que resultados de suas atividades pedagógicas especializadas os professores do AEE
percebiam como favorecedoras da inclusão escolar do estudante com deficiência intelectual na escola. Considerou-se como objeto de pesquisa as práticas pedagógicas dos professores do AEE, que atuam com estudantes com deficiência intelectual no ensino básico, ensino médio, em uma escola estadual pública de Belém do Pará. Os objetivos específicos foram delimitados com a finalidade de analisar o papel desses professores do AEE no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas significativas para o apoio às habilidades necessárias para a aprendizagem dos estudantes com DI no seu processo escolar. Optou-se pela abordagem qualitativa de natureza prática, com um procedimento técnico de análise de dados dessa pesquisa, respaldada na pesquisa-intervenção. Para a coleta de dados, selecionou-se 3 meios para captar as categorias da pesquisa, que foram a observação sistemática das rotinas das práticas pedagógicas dos professores do AEE nas sessões do atendimento especializado com estudantes com deficiência intelectual, aplicação de questionário com perguntas semi-estruturadas relacionadas às questões de pesquisa e revisão literária sobre a temática em livros, artigos e dissertações dos últimos 5 anos relacionados aos objetivos, tema e problemática da pesquisa. Para compor um corpus de conhecimento fundante das análises dessa pesquisa, elegeu-se 2 eixos teóricos que, alinhados aos objetivos dessa pesquisa, perpassaram e reforçaram o delineamento do tema, quais sejam a conceitualização e discussão das práticas de inclusão escolar na escola básica e as políticas e diretrizes que orientam o trabalho docente na perspectiva inclusiva, que se ancoraram nas ideias basilares de inclusão escolar de Otto Bayer, de Vilaronga Mendes, e nos desdobramentos e norteamentos pedagógicos sobre o AEE contidos na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, implementada no Brasil em 2008, explanados nas pesquisas de Oliveira, de 2016, e Gonçalves, de 2021. O objeto da presente pesquisa e o seu engendramento teórico-problematizador trouxe a essa experiência a necessidade de ampliar as investigações e discussões, tanto sobre as atuações pedagógicas dos professores do AEE junto aos estudantes com deficiência intelectual, quanto a necessidade dessa pesquisa de correlacionar as atividades e estratégias desenvolvidas às suas concepções acerca da deficiência intelectual e as habilidades cognitivas e sociofuncionais inerentes à deficiência intelectual. As vivências e experiências acadêmicas de aprendizado e produção no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Inclusiva da Universidade Federal do Sul e Sudeste Paraense e o contato com o grupo de sujeitos da pesquisa contribuíram com o refinamento de subsídios, reafirmação de problemáticas iniciais expostas na pesquisa, desconstrução e reformulação de outras e, principalmente, a explicitação de práticas e atuações relevantes e exitosas dos professores do AEE na formação escolar inclusiva de estudantes com deficiência intelectual atendidos nas suas salas do AEE, nas nossas escolas públicas de educação básica. Esse foi um recorte da minha pesquisa. Obrigada pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Olá, sou o professor João Paulo Caiote. Primeiramente, fazendo a minha autodescrição, eu sou branco, cabelo loiro, cabelo curto, sem barba, olhos azuis, estou com uma camiseta amarela com os ombros vistos para cima e ao fundo tem uma parede quadriculada, um papel de parede da cor creme. O nosso relato de experiência nesta jornada tem como título Projeto Gincana Olímpica e Paralímpica, Valores Olímpicos, Paralímpicos e Educacionais como uma proposta interdisciplinar de educação inclusiva. Eu sou mestrando do programa Profei, Educação Inclusiva, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tenho como orientador e coautor desse trabalho também o professor Dr. Ney Alberto Salles Filho. A nossa linha de pesquisa é sobre educação para a paz, uma perspectiva de educação inclusiva. Esse projeto foi realizado na escola em que eu atuo, na escola Zaira Catapreta Melo, no município de Ponta Grossa, no Paraná. Então foi uma experiência que fizemos com os alunos durante as aulas de educação física, mas com o objetivo de trabalhar
de forma interdisciplinar, envolvendo as demais disciplinas da escola, e o intuito era aplicar uma educação inclusiva com um projeto através do ensino colaborativo, com a participação de todos, participação dos professores da sala de recurso, da sala de aula, dos professores das demais áreas. Então, o objetivo do trabalho foi promover uma aprendizagem interdisciplinar, a importância dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, numa visão humanística e sistêmica, relatando os valores olímpicos, paralímpicos e promovendo uma cultura de paz no ambiente escolar. Como já disse, o trabalho foi realizado no município de Ponta Grossa, na escola Zaira Catapreto Melo. Essa escola tem aproximadamente 700 alunos, uma escola grande, e esse projeto foi realizado justamente no ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano de 2021, devido à pandemia, os Jogos não foram realizados no ano de 2020, e foi realizado então no ano de 2021, bem no ano que a nossa rede municipal aqui voltou com o ensino híbrido. Alguns alunos estavam em casa, outros alunos estavam na escola. Em alguns momentos eles revezavam em as semanas alternadas ainda na escola, mas também tinha algum grupo que estava somente no ensino remoto. Então, como trabalhar essa maneira inclusiva com esses alunos foi o grande desafio do nosso projeto olímpico e paralímpico. Abordamos temas como os símbolos olímpicos, os valores paralímpicos, valores educacionais. Entre os valores paralímpicos estavam a coragem, a igualdade, a determinação, o respeito ao próximo, a excelência, a amizade, o respeito pelo outro, o jogo limpo. Foi trabalhado. E foi dividido entre vários temas, como a passagem da tocha olímpica, foi feita uma passagem da tocha olímpica, foi dividido cada turma com um país, a cerimônia da abertura olímpica, a gincana olímpica presencial, e também foi feita a gincana olímpica remota, onde esses alunos puderam mostrar seus trabalhos. Foi feito um estudo antes com o projeto com a professora da sala de recurso, com a professora regente da sala de aula, foi debatido os temas, os alunos fizeram a aplicabilidade em todas as disciplinas, tanto na matemática, como no português, na história, trabalharam os gêneros textuais, como resultado do nosso relato de experiência, confecções de livrinhos, de álbum, o quadro de medalhas, o juramento, o lema olímpico, os valores olímpicos e paralímpicos, as bandeiras de cada país foi construído, gêneros textuais, interpretação. Nas aulas de educação física também foram trabalhados a excelência, a amizade, a igualdade, foram trabalhadas as modalidades como o goalball, o futebol para cego, o basquete em cadeira de roda. E o final, a cereja do bolo, foi o dia da confraternização deles, tanto na gincana virtual como na gincana presencial, que todos participaram. Como resultado, tivemos uma boa vivência entre esses alunos, a responsabilidade, o respeito, a igualdade pelo próximo, o respeito pelo adversário. Entre os professores, a gente percebeu como fundamento de uma cultura de paz também uma melhoria na socialização da escola, a participação e envolvimento de todos os envolvidos, promovendo educação para a paz. E também, como resultado esperado, foi um envolvimento da comunidade, a participação dos pais na realização de todas as atividades que os alunos fizeram. Então, de forma breve, seria isso a minha apresentação. Eu agradeço a todos e até a próxima.